Senhor secretário. Como é que está? Tudo bem, vereadora? Ai, vem. Venha, maluco, essa água. Acho que está tomando. Invocando a proteção de Deus sobre todas as formas de entendimento, iniciamos os nossos trabalhos nesse dia de hoje, da nossa sessão ordinária de número 4083. Oportuno momento para saudar a todos os presentes, vereadores e vereadoras, também senhor Júnior, presidente do MDB, que se faz presente na casa, bem como todos aqueles que estão na assistência desse plenário. Nesse momento, eu solicito ao vereador Cacaio, por gentileza, o senhor pode me secretariar? Estamos com a ausência do vereador Marlon. Obrigado, vereador. E já de imediato, então, passo a palavra ao vereador Cacaio, secretário ad hoc nesta manhã de hoje. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Passamos, então, à leitura da ata da sessão ordinária número 4082, do dia 30 de maio de 2023. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Carlos Alberto Macorlanes, Claudemiro Borges da Silveira, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Eric Ranieri Silva Morena, Írio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Joselito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Havendo o número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 4081, do dia 25 de maio do corrente ano, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve projetos recebidos. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Cumpriu primeira pauta, projeto de lei 55/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial, de caráter temporário, via processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público, para a função de assessor de contabilidade.
Cumpriu, segundo a pauta, projeto de lei 54/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que regulamenta a exploração do comércio de alimentos de consumo e preparo imediato em vias públicas, áreas públicas e privadas no município de São Gabriel. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. Foi aprovado o pedido verbal do vereador Írio Trindade para a realização de audiência pública para tratar sobre a sinaleira do Poli. No expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Antônio Bertazzo, Írio Trindade, José João Barcelos, Elson Teixeira, Luiz Fernando Lopes, Maria Luísa Bragança, Wagner Aloy e Moisés Marques. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavaleiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental dessa Casa Legislativa. Muito bem. Então, eu coloco em apreciação e votação a ata de número 4082 da sessão ordinária realizada no dia 30 de maio de 2023. Quem estiver conforme, permaneça como estão. Os contrários, que, por favor, se manifeste. Apreciação, votação. Aprovada a ata da sessão ordinária realizada em 30 de maio de 2023. Com a palavra o secretário, que faça a leitura dos trabalhos pedidos dos vereadores. No expediente, projeto de lei 55/23 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público com a função de assessor para a função de assessor em contabilidade. Segunda leitura. Projeto de lei 56/23, de autoria do vereador Moisés Silveira Marques, que declara patrimônio cultural imaterial de São Gabriel a cultura, dogmas e a tradição do povo de Terreiros, e da outras providências. Primeira leitura. Projeto de lei número 58/23, de autoria do vereador Marlon Mendes Maciel e Janaína França de Quadros, estabelece que o município de São Gabriel não poderá recusar laudo médico pericial que ateste o transtorno do espectro autista ou a síndrome de Down, em razão da data do exame ou de emissão. Primeira leitura. Indicação do vereador Antônio Brito Bertazzo, aquisição de tecnologia inclusiva, óculos intuitivos, leitura única. Indicação do vereador Ranieres Silva Moreira, sugere o Poder Executivo Municipal que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua Alcir Lopes Lanes, bairro Jardim Primavera. Demais trabalhos dos senhores vereadores, não há necessidade de leitura. Na ordem do dia, veto do Poder Executivo. Vai à votação. Não diz o número do projeto aqui. 001 e 002. 001 e 002. Vetos propostos pelo Poder Executivo. Projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Cardoso Machado, Elson Hamilton da Silva Teixeira e Eric Ranieri Silva Moreira. Estabelece nos contratos de prestação de serviços continuados com uso intensivo de mão de obra terceirizada, celebrados pelos órgãos da administração direta e pelas entidades da administração indireta do município de São Gabriel, com pessoas jurídicas, a exigência de garantia de execução contratual, que inclua o pagamento de todas a remuneração de trabalhadoras e trabalhadores, tributos e encargos sociais vinculados a esse contrato. Votação única. Voto de congratulação do vereador Ranieri para a lancheria Catatal pelos seus 10 anos. Votação única. Voto de louvor do vereador Eric Ranieri ao Guilherme Nunes, alusivo ao Nacional do Dia do Bombeiro. Votação única. Voto de louvor proposto pelo vereador Eric Ranieri ao louvor ao táxi do Baixinho pelos seus 8 anos de serviço. Votação única. Voto de louvor, vereador Eric Ranieri, ao senhor Clésio Stefani Nunes Brasil, alusivo ao Dia Nacional do Bombeiro. Votação única. Voto de louvor do vereador Eric Ranieri
Ao taxista Paulo Pereira, alusivo aos seus 38 anos de serviço, votação única. Voto de louvor proposto pelo vereador Moisés, votação única. Voto de louvor proposto pelo vereador Hilton Trindade Rodrigues, também votação única. E pedido de informação da vereadora Janaína França de Quadro, informação sobre o plano de trabalho das entidades beneficiadas com as emendas impositivas. Era essa... Era essas informações, senhor presidente. Tá bem, obrigado, secretário. Agora já vamos direto ao veto. Então, na ordem do dia, nós temos a votação do veto 001 e veto 002 do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereadora Janaína França de Quadros. A Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto, examinou o parecer da vereadora Janaína França de Quadros ao projeto de lei 51/23, que estabelece nos contratos de prestação de serviços continuados com uso intensivo de mão de obra terceirizada, celebrado por órgãos da administração direta e pelas entidades da administração indireta do município de São Gabriel com pessoas jurídicas, a exigência de garantia de execução contratual que inclua o pagamento de toda a remuneração de trabalhadoras e trabalhadores, tributos e encargos sociais vinculados a esses contratos. E opina por sua aprovação por ser legal constitucional. Vereadores Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Antônio Pedro Brito Bertazzo, Marlon Mendes Maciel, Janaína França de Quadros, José João Silva Barcelos. Presidente, não sei se vai votar esse primeiro para depois... Eu acho melhor. Oi? Eu acho melhor, né? Votar isso primeiro. Votar isso. Qual é o número desse aí? 51. Esse é o parecer. Então, vou colocar em apreciação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 0051, que estabelece nos contratos de prestação de serviços continuado com uso intensivo de mão de obra terceirizada celebrada pelos órgãos de administração direta e pelas entidades da administração indireta do município de São Gabriel, com as pessoas jurídicas, a exigência de garantia de execução contratual que inclua o pagamento de toda a remuneração de trabalhadoras e trabalhadores, tributos e encargos sociais vinculados a estes acessos. A Comissão de Justiça opina por sua aprovação por ser legal e constitucional. Colocando em apreciação, votação, quem tiver conforme com o posicionamento da Comissão de Justiça permaneça como estão e os contrários se manifeste. Vereador Bertazzo. Senhor presidente, gostaria de registrar o meu voto contrário ao parecer da comissão. Muito bem. Vai apontando para mim. Vereador Rodrigo. Meu voto é favorável, até porque esse projeto vai defender a prefeitura de levar processos futuros e proteger os empregados que ficam sem receber. Vereador Cildo. Voto contrário, parecer. Então, nós temos 2 votos contrários, por enquanto, e 1 favorável. Vereador Elcio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, comunidade. Meu voto é favorável ao referido parecer, senhor presidente, porque trata-se de uma questão muito séria no nosso município. Tivemos aí, frequente, a Prefeitura Municipal, as empresas prestadoras de serviços, de simplesmente demitirem os funcionários e os funcionários terem que entrar na justiça para receber FGTS e outras coisas. Então, eu acho que esse projeto aí realmente é de suma e relevante importância para as pessoas que já trabalharam, que trabalham ou que irão trabalhar em empresas terceirizadas, garantindo assim o mínimo dos mínimos, que é o FGTS.
Vereador Írio. Voto ao contrário, presidente. Vereador Írio, voto contrário. Vereador Ranieri. Presidente, eu voto favorável porque a gente vê, né, infelizmente, muitas pessoas que trabalham nessas empresas terceirizadas, empresas terminam e, infelizmente, deixam as pessoas, com uma palavra bem chula que eu vou falar, deixam as pessoas nas caixas sem pagar direito, né? As pessoas, infelizmente, têm que estar procurando advogado para brigar na justiça. Então, eu vou ser bem sincero, eu voto por isso daí, por causa que, infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm condição, têm que estar procurando seus direitos por um troço que é direito delas mesmas. Então, eu voto favorável. Vereador Ranieri vota favorável ao projeto, ao parecer sobre o 0051. Vereadora Malu, fazer alguma declaração? Presidente, bom dia. Eu também voto favorável pelas mesmas razões já ditas pelo vereador Elson, vereador Ranieri, até com o intuito de proteção à Prefeitura Municipal, ao Poder Executivo, no sentido de ter mais responsabilidade na contratação de empresas e na quitação das suas dívidas e questões trabalhistas com os funcionários que ficam anos e anos prestando serviço ao município e que depois são desamparados quando há essas rescisões contratuais. Voto favorável, presidente. Favorável. Eu ainda não perguntei ao vereador Claudio Miri e ao vereador JJ. Desculpa, os senhores não estavam sentados. Presidente Moisés, o projeto é de suma importância, até mesmo porque a prefeitura já é solidária no momento em que já tem o contrato. A empresa faz o contrato com a empresa que vai prestar o serviço, ela já é solidária a tudo que vier a acontecer no futuro. Portanto, o meu voto é contra. Contrário, senhor presidente. Tá. Voto contrário ao parecer, vereador JJ, vereador Claudio Miro. Vereador Cacaio. Como a comissão deu parecer favorável, eu acompanho a comissão. Voto favorável. Muito bem, vereador Cacaio, favorável. Vereador Kiko. Eu voto favorável. Vereadora Jana. Bom dia, presidente. Voto favorável, até porque o parecer foi meu na Comissão de Constituição e Justiça e pelos mesmos motivos aqui já expostos pelos vereadores Muito que bem, me antecederam. 7. Tá bem. Aqui nós estávamos votando o parecer e nós temos 7 votos favoráveis e 5 contrários. Eu vou colocar o projeto já com o parecer em votação. É isso aí, né? Então, agora eu coloco o projeto de lei número 0051/2023 já com o parecer em votação. Quem tiver conforme permaneça como estão, ou o contrário se manifeste. Por favor. Projeto de lei 0051/2023. Estou votando o projeto já com o parecer. Antes vocês estavam votando o parecer da comissão. Agora estou colocando o projeto já com o parecer favorável. Alguma declaração de voto? Vereador Elson. Perfeito. Mais uma vez, senhor presidente, está sendo votado o projeto, bem especificado o projeto, já com o parecer. É isso aí. Então, meu voto, eu reafirmo, meu voto é favorável ao projeto em defesa daquelas pessoas que irão futuramente trabalhar ou que estão trabalhando em empresas terceirizadas para garantir o mínimo de dignidade que é o direito, que é o FGTS. Então, em defesa sempre do povo, da comunidade, da minha queridos gabrielenses, eu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Alguma manifestação mais? Vereador Cildo? Não? Muito bem, então só para deixar bem claro, nós tínhamos votado
o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 0051. Agora nós acabamos de votar o projeto já com o parecer. Projeto de lei número 0051/2023. O projeto foi aprovado unanimemente. Agora vamos para os vetos. Passamos aos vetos, presidente. Não deu ordem, presidente. Pois não, vereadora. Presidente, eu gostaria de solicitar, dentro do entendimento da mesa, a retirada de pauta do veto 02, porque este veto se refere a um projeto de lei de autoria do vereador Marlon, e eu não considero de bom grado que seja votado hoje sem a presença do vereador. Tá, presidente? Se Vossa Excelência entender assim. Presidente, questão de ordem também, só para... Pois não, vereador Só para Cláudio. ser solidário também com a vereadora Malu, acabava de conversar com os colegas aqui, até porque o vereador proponente do projeto não está aqui, eu acho que seria de bom ouvir deixar para uma próxima sessão. Tudo bem, eu posso até acatar, mas eu preciso saber uma coisa. Não está estourado os 30 dias regimental do veto na casa? Porque se está estourado, não tem como, vereador. Alguém pode me passar essa informação? E retirada de pauta pelo líder do governo também, gente. Presidente, entrou para protocolo nesta casa dia 8 de maio, portanto não estourou ainda os 30 dias. 8 de maio até 8 de junho. Tá, então dá tempo. Senhor presidente... Só um momento. O pedido tem que ser formalizado pelo líder do governo. Temos tempo hábil ainda, mas nós temos essa outra formalidade, né? O veto é do governo. O projeto não é do governo, mas o veto é do governo. Quem tem que pedir a retirada é o líder do governo. Tem que ter concordância, né? Se tiver concordância do plenário, não tem problema. Obviamente que o plenário ele é absoluto, então eu coloco em apreciação o requerimento ali da vereadora Malu. Quem é a favor que retire o veto de pauta hoje? Não deu ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, como líder do governo, eu entendo que deveria partir do líder do governo para a apreciação. Não seria esse o caso? Inclusive, como líder do governo, já assumo para mim a responsabilidade e faço solicitação de que o veto se mantenha em pauta e seja votado. Então nós estamos levando a apreciação do plenário. Quem é a favor que o veto se mantenha? Em votação. E quem for contrário se manifeste. Então é isso aí. A pergunta é simples. Quem é a favor que o veto se mantenha em votação hoje, permaneça como estão? Quem for contrário, se manifeste. Refaço o pedido, presidente, de que o veto seja adiada a votação do veto em respeito à necessidade da presença do vereador autor do projeto de lei que está sendo vetado, por uma questão de bom senso e para repetir outros comportamentos desta casa noutras situações semelhantes. De votação. A votação poderá ser adiada no prazo máximo de uma sessão ordinária para requerimento do líder, sujeito à deliberação. Eu vou ler regimental aqui, porque eu estou sendo técnico. Só um momento, eu estou sendo técnico, eu não posso fazer juízos de valores aqui, né? Se eu for fazer juízo de valores, muita coisa não viria para esta casa de maneira alguma. Tá? Do adiamento de votação, artigo 159. A votação poderá ser adiada pelo máximo de uma sessão ordinária. Requerimento do líder, sujeito à deliberação do plenário. Então, vou ter que manter o veto na votação. Vamos ao veto número 1. Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereador JJ Barcelos. A Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto, examinou o parecer do vereador JJ Barcelos
ao veto total número 1/2023, ao projeto de lei número 31 de 2023, que creche e escola mais segura no município de São Gabriel, Rio Grande do Sul, e da outras providências. E opina por sua rejeição por ser ilegal e inconstitucional. Vereadores Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Marlon Mendes Maciel, Janaína França de Quadros e José João da Silva Barcelos. Esse é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. Creche mais segura. Em relação a este veto, a Comissão de Justiça, tá, ela opina pela rejeição por ser ilegal e inconstitucional o veto total número 001/2023. Esse veto refere-se à creche e escolas mais seguras no município de São Gabriel. Senhores vereadores, nós estamos votando o parecer da Comissão de Justiça sobre o veto. Declaração de voto, senhor presidente. Só um momentinho pela ordem, o vereador Cildo pediu primeiro. Declaração de voto, presidente, embora no mérito da questão seja super importante o projeto, seria maravilhoso, mas ele é ilegal e inconstitucional. Então, eu não sei como é que a comissão... Sim, o veto, o ilegal projeto. Ilegal projeto. Eu não sei como é que a CCJ considerou ilegal o veto. Então, eu sou contra o parecer da CCJ. Vereador Cildo, contra o parecer da CCJ. Vereador Bertazzo. Vereador presidente, registro o meu voto contrário ao parecer da CCJ também. Vereador Rodrigo. Contrário. Contrário ao parecer. Vereador Elson. Senhor presidente, colegas vereadores, o parecer é pela rejeição, né, senhor presidente? O parecer da CCJ. Pela rejeição. Sim. A CCJ opina por inconstitucional o veto. Voto contrário, senhor presidente. Vereador, vamos esclarecer. O senhor vota contrário à comissão? Fazendo a correção, eu voto favorável à rejeição. A comissão, tá. Exato. Senhores vereadores, nós estamos votando, vou deixar bem claro, eu peço que preste bem atenção aqui, porque é bem simples. Nós estamos votando o parecer da Comissão de Justiça. Então, quem for a favor ao parecer da Comissão de Justiça, né, vai votar a favor ao parecer. Quem estiver votando contrário, está votando contrário o parecer da comissão. A Comissão de Justiça diz que o veto é ilegal. Entenderam? Então, quem acha que o veto é ilegal vai votar a favor da comissão. Quem acha que este veto é legal e constitucional vai votar contra a comissão, contra o parecer da comissão. Certo? Temos entendido? O vereador Elson votou com a comissão, é isso, né, vereador? Votou a favor do parecer da comissão. O parecer é de ilegalidade, né, senhor presidente? Do veto, isso aí. Resumindo a história, você contra o veto do prefeito. Ah, agora sim entendemos. Vereador Claudio Miro. Presidente, eu vou fazer uma coisa que eu acho que até nunca fiz nessa casa. Eu vou me abster da votação, se eu posso, presidente. É porque eu não gostaria de votar contra, entendi a intenção dos meus colegas e também tem a questão do voto, do parecer, do projeto poder ser incondicional. Então, me abstenho da votação. Muito bem, direito seu, vereador. Uma abstenção. Vereador JJ. Presidente Moisés, eu entendo que, como já votei na comissão, eu entendo que pela legislação, só quem pode legislar sobre esse assunto é o Poder Executivo. Por isso que eu votei no parecer já dessa situação. Então, o meu voto continua com o parecer. O senhor está votando a favor do parecer da Comissão de Justiça ou contra o parecer? A favor, porque eu votei no parecer que era inconstitucional, né?
O veto é inconstitucional? Isso. Então é a favor do parecer da Comissão Isso, da isso. Justiça. Muito bem. Vereador Írio. Voto contra o parecer, presidente. Contra o parecer. Tá. Vereador Cacai. Senhor presidente, me parece que seria, sim, muito importante, nesses pareceres, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, que o relator embasasse qual é o motivo da inconstitucionalidade, qual é o motivo da ilegalidade quando está dando parecer no projeto. Eu acho de suma importância que isso... Senhor vereador, por favor, pedir um pouquinho de silêncio e respeito aos vereadores que estão falando. Desculpa eu ter que pedir isso. Desculpa, vereador, continue a sua manifestação. Eu dizia, presidente, que é importante que o relator da Comissão de Constituição e Justiça ou da Comissão de Orçamento e Finanças, quando dão um parecer pela ilegalidade ou legalidade, constitucionalidade ou inconstitucionalidade, escrevesse ali, embasasse por que é inconstitucional ou por que é constitucional, por que é ilegal ou por que é ilegal. Isso é de suma importância. Quando é ilegal, está ferindo alguma lei. Quando é inconstitucional, está ferindo a Constituição Federal, ou estadual, ou a própria municipal. Né? Porque a Constituição realmente de Constituição e Justiça faz um belo trabalho, é bem amparada aqui pelos nossos advogados, pelos órgãos que assessoram a Câmara de Vereadores. E nós, vereadores, como não fazemos parte, às vezes, daquela comissão, ficamos bem sem saber qual é o motivo que está sendo legal ou não, constitucional ou não. Então, seria importante que o relator esmiuçasse mais, embasasse mais essa decisão. Isso aí nos favorece na votação aqui em plenário. Tá? Eu sou favorável ao parecer porque eu não estudei mais detalhadamente a matéria. Por isso que eu digo, esse embasamento vai contribuir muito para que a gente faça uma votação bem mais consciente. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado. Vereador Ranieri. Senhor presidente, eu acompanho o autor do projeto, vereador Rodrigo Machado. Contrário. Tá? Voto contrário. Não, o autor do projeto. Também é autor. É o parecer que nós estamos votando. Perdão. Senhora Voto favorável. Favorável ao parecer. Está dando confusão isso hoje. Vereadora Malu. Voto favorável ao parecer, presidente. Vereador Kiko. Senhor presidente, eu vou acompanhar o vereador Claudiomir, está muito atrapalhado. Vai se abster. Vereadora Jana. Voto favorável ao parecer, presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos favoráveis, 4 contrários, 2 abstenções. Quantos favoráveis? 6 favoráveis, Senhor... 4 contrários. Atenção, senhores vereadores. Em relação ao parecer, nós temos 6 votos favorável ao parecer, 4 votos contrário ao parecer e 2 abstenção. Está aprovado. Tá? Então, Claudiomiro e o Kiko. vereador Claudiomiro e o vereador Kiko, né, que se absteram. Então está aprovado. 6 votos. Agora eu coloco o projeto. Isso, projeto com parecer. É o veto com parecer. Bom, senhores vereadores, agora eu vou colocar o veto em apreciação já com o parecer, tá? E para ser rejeitado tem que ter maioria absoluta, ou seja, 8 votos. Tá. Lembrando que rejeição de veto precisa necessariamente maioria absoluta, ou seja, no nosso caso, 8 votos. É isso aí, né, doutor? Senhores vereadores, coloco em apreciação o veto total já com parecer número 001/2023. Este projeto, esse veto refere-se ao projeto de lei número 031/2023, creche e escola mais segura no município de São Gabriel, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Antes de começar, quero esclarecer bem aqui para nós não ficar com
prejudicados, senhores. Isso. Então, pessoal, vamos clarear bem aqui, porque senão depois dá confusão. Quem for a favor, veja bem, senhores, quem for a favor do veto, quem quer, né, é quem quer manter o veto. Aí vota a favor. Quem quer derrubar o veto tem que votar contra. Certo? Entendido? Muito bem. Abrindo votação. Declaração de voto. Pois não, vereador. Então, presidente, vereadoras, vereadores, eu como professor, uma pessoa que luta pela educação, recentemente nós tivemos toda essa questão relacionada à segurança nas escolas. Então, quanto ao mérito do projeto, eu acho que a ideia dos vereadores foi boa. Não quero aqui de maneira nenhuma ir contra essa iniciativa, mas desde o primeiro momento eu enxerguei esse projeto como inconstitucional. É um projeto que versa sobre matéria financeira. Quem é que vai comprar esses detectores de metal? Quem vai adquirir? Essas são as escolas, é a prefeitura, e quanto às escolas particulares e quanto aos alvarás. Então eu vejo muita ilegalidade no projeto, embora seu mérito seja maravilhoso, mas eu vou acompanhar o parecer do jurídico da prefeitura e vou votar favorável ao veto, porque eu acho que, né, não poderia de maneira nenhuma ir contra os meus municípios e me abster, ou então votar só pela questão política que isso aí vai dar junto à nossa comunidade. Mas eu vou pedir aqui, eu vou fazer um pedido aqui para os colegas vereadores, uma coisa que eu nunca faço, eu gostaria que não fizesse. Muitas vezes, quando se vota algum projeto aqui, algum vereador vai e expor o nome dos outros colegas nas redes sociais. Então, estou expondo exatamente os meus motivos de não votar, de não derrubar o veto e votar favorável pela questão inconstitucional que eu vi desde o princípio. E eu tenho certeza que a nossa Procuradoria Jurídica, né, pensa da mesma forma. Assim como lá a prefeitura pensou. Então, voto favorável ao veto, senhor presidente. Muito bem. Vereador Cildo, favorável ao veto. Vereador Bertasso. Senhor presidente, eu vou votar pela manutenção do veto, porque nós estamos analisando no veto a legalidade, a constitucionalidade, que é algo que já deveria ter sido analisado em outras etapas com maior clareza. Cabe salientar que quando estamos votando o veto, como mencionou o meu colega vereador Cildo, nós não estamos votando o mérito da matéria e o teor e quem vai ser atendido ou não. Nós estamos votando exatamente se o projeto é legal ou constitucional, o que é uma obrigação desta casa. Alguns projetos, lá no início, eu já começo a minha manifestação apoiando os projetos pelo mérito, mas sempre digo, vou votar a favor desse projeto, mas estou vendo que ali adiante vai vir o veto por parte da prefeitura. Agora, nós queremos sim, e acredito que por mais que alguns colegas tenham um pouco menos de conhecimento, nós queremos sim resolver o problema das pessoas. Porém, nós temos a obrigação de resolver de forma legal. E temos que ter o posicionamento suficiente para não fazer aquilo que o vereador Cildo condena há pouco, de dizer que os vereadores são contra as matérias que são vetadas. Não, porque o projeto ele sai aprovado daqui. Vão me perguntar, mas e por que tu votou o projeto se tu achava que era inconstitucional? Porque quando votamos o projeto, nós votamos a matéria. E por mais que tenhamos uma espécie de análise e de imaginar que é inconstitucional, nós imaginamos que o projeto passa pelas comissões. Projetos, às vezes, que mexem na matéria financeira.
de maneira que a gente sabe que não tem como ser possível. Então, mais uma vez, eu voto a favor da manutenção do veto. Não é votar contra a matéria. Conclua, vereador. E não, senhor presidente, concluindo, que eu tenha medo de votar contra alguma matéria aqui. Porque eu não tenho. Mas sim, porque simplesmente nós estamos vendo que as coisas não estão andando como tem que andar numa casa de leis. Muito obrigado. Lembrando os vereadores, declaração de voto, 1 minuto. Vereador Rodrigo. Eu voto contrário ao veto, porque é melhor prevenir do que chorar futuramente. Vereador Rodrigo, contrário ao voto. Vereador Elcio. Mais uma vez, senhor presidente, eu confirmo meu voto contrário ao veto do prefeito municipal. Um projeto de suma importância, creche e escola mais segura. Como disse o meu colega vereador Rodrigo, né? Não adianta chorar o leite derramado depois, e depois da porta arrombada não adianta colocar tranca de ferro. Então, voto contrário ao veto do senhor prefeito municipal. Vereador Elcio, voto contrário. Vereador Claudio Miro. Senhor presidente, eu vou até pretendo, né, se possível, nunca mais me abster de alguma votação nessa casa, mas eu vou manter a minha coerência, já que eu mantive na votação dos pareceres, até porque entendo a preocupação dos meus colegas vereadores, o que nós vivemos no nosso país há pouco mais de 30 dias atrás aí, e eu, como um avô que tem uma neta em escola pública, isso nos traz uma preocupação muito grande, né? E, então, eu prefiro, entendendo o mérito do trabalho dos senhores vereadores, entendendo também a questão da legalidade. Então, vou me abster, presidente. Vereador Claudio Miro se abstendo. Vereador JJ. Presidente Moisés, eu voto a favor de manter o veto. Vou dizer por quê. Nós estamos dentro de uma casa legislativa, nós não podemos ir contra as leis. Sempre eu penso nessa forma. Então, essa matéria é a responsabilidade da prefeitura. Nós não podemos legislar sobre esse assunto, no meu ponto de vista, e o que diz a lei. Por isso, eu voto a favor de manter o veto. Vereador JJ, favorável à manutenção do veto. Vereador Írio. Favorável ao veto. Vereador Írio. Favorável ao veto. Vereador Cacaio. Contrário ao veto. Vereador Cacaio, contrário ao veto. Vereador Ranieri. Senhor presidente, eu voto contrário ao veto, porque, como os vereadores falaram, não adianta depois tá chorando. Invade um psicopata em uma escola, mata as crianças e depois não adianta nós estar chorando, fazendo bafinho no Facebook. Então, nós temos que ter um posicionamento. A minha posição é essa. Sou contra o veto. Vereadora Malu. Pela derrubada. Só um momentinho, vereadora, só aqui. Vereador Ranieri, contrário ao veto. Pois não, vereadora? Eu voto pela derrubada do veto, presidente. Vereadora Malu, contrário ao veto. Vereador Kiko. Eu voto para derrubar o veto também. Vereador Kiko, contrário ao veto. Vereadora Jana. Voto pela derrubada do veto também, presidente. Ao veto não atingiu o coeficiente. Então o veto continua mantido. Porque não atingiu. Veto mantido. Veto mantido. 7 contrários, 4 favoráveis e uma abstenção. Esses aqui são favoráveis Favoráveis. ao veto. Precisa de 8 votos. Para Derrubar. derrubar o veto. Então o veto está mantido por 7-4 e uma abstenção. Veto está mantido por 7-4. Precisa de maioria absoluta, 8 votos para derrubar. Para derrubar o veto, nós precisamos de maioria absoluta. São 8 votos. Então, vamos registrar bem aqui, que é para não ficar dúvida. Nós temos 7 votos contrário. Quer citar os nomes? Não precisa citar o nome, só quero repassar os números aqui para não ficar nenhuma dúvida. 7 votos contrário, 4 favorável e uma abstenção.
Tá? Como aqui nós precisamos de maioria absoluta, tá? Para derrubar o veto vai ser mantido. É isso? Próximo, vereador. Comissão de Constituição e Justiça, relator vereador Antônio Pedro de Brito Bertazzo. A Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto, examinou o parecer do vereador Antônio Pedro de Brito Bertazzo ao veto total número 2/2023, ao projeto de lei número 29/2023, que dispõe sobre o valor da tarifa mínima mensal de serviço básico de água em caso de recebimento de água suja imprópria na residência do consumidor do serviço em São Gabriel, e opina por sua rejeição por ser ilegal e inconstitucional. Atenção, senhores vereadores, eu coloco em apreciação o parecer da Comissão de Justiça sobre o veto total número 0002/2023, que refere-se ao projeto de lei número 0029 de 2023. A Comissão de Justiça opina por sua rejeição por ser ilegal e inconstitucional. Colocando em apreciação o parecer da Comissão de Justiça. Senhor presidente, declaração de voto. Eu voto contrário ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e gostaria de deixar bem claro e bem explicado que eu fui o relator do projeto, do parecer, e que o meu relatório foi rejeitado na comissão. Mas o meu relatório já era pela inconstitucionalidade. A mesma inconstitucionalidade que lá atrás no projeto eu disse que ia acontecer e queria vir o veto, mas eu não fui escutado mais uma vez. Vereador Cildo. Eu voto contrário ao parecer, senhor presidente. Tá bem. Vereador Rodrigo. Contrário ao parecer. Vereador Elcio. Favorável ao parecer, senhor presidente. Vereador. É o parecer. Parecer. Presidente, voto contrário ao parecer, não. JJ, vereador. Eu também, contrário. Contrário ao parecer. Vereador. Contrário ao parecer. Vereador Cacá. Favorável ao parecer. Vereador Ranieri. Voto contrário ao parecer. Vereadora Malu. Favorável ao parecer, presidente. Vereador Kiko. Favorável ao parecer. Vereadora Jana. Favorável, presidente, ao parecer. Muito bem. Votos contra e 5 a favor. Igual vai a votação para já. Vai com parecer contrário. Isso. Então, o parecer, ele é rejeitado, né? Mas agora, o projeto da mesma forma vai à votação, né, com o parecer contrário dos senhores. Então, agora nós colocamos o veto em apreciação. Declaração de voto, senhor presidente. Pois não. Favorável ao veto. Tá. Senhor presidente, da mesma maneira e com toda a explicação do outro veto, mas vou explicar de novo porque tenho visto que aqui é preciso desenhar as coisas. Não estamos votando contra a matéria. Nesse momento, pensamos em legalidade e constitucionalidade. Então, eu voto pela manutenção do veto. Vereador Rodrigo. Favorável ao veto. Favorável ao veto. Vereador Elcio. Contrário ao veto, senhor presidente. Vereador Claudio Miro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós votamos. Eu entendo que não iria nem a votação, porque foi derrubado na comissão, mas eu acho que mudou, né, o regimento. Mudou o regimento, vereador, e nós já entramos nessa discussão, né? Então, como foi assim em outro momento, vamos seguir pelo regimento. Presidente, então, e como foi a votação? Então, o meu parecer aqui vai ser contrário ao veto pela seguinte forma. Tudo que for contrário ao trabalho da São Gabriel Saneamentos vai ter o meu apoio, porque eu, sinceramente, eu acho que presta um péssimo trabalho, eu acho que o custo que nós estamos pagando hoje, muito caro, embora reduziu, tem tantas coisas que a gente não concorda. Eu sou defensor da municipalização da água em São Gabriel, quero ver esse sonho realizado um dia, que a água em São Gabriel vai ser municipalizada. Então, mas eu voto nesse sentido, senhor presidente. Contrário ao veto, até porque, embora entendendo que... E quero pedir aos meus colegas vereadores, nós temos que parar com esse negócio de entrar... eu vou votar nesse sentido, mas eu entendo que isso nunca vai sair do papel, porque não tem muito fundamento. Né? Mas é para dar um recado, para dizer que lado a gente está nessa batalha entre comunidade e o trabalho de serviço de prestação de serviço nesse sentido. Eu não concordo. Então, eu gostaria de pedir aos colegas, tem algumas coisas que nós estamos entrando aqui na casa, que é um engoto. Aí a comunidade se ilude lá fora e não é nada disso. Isso nunca vai sair do papel. Mas voto nesse sentido para que não digam que a gente está favorável. Eu estou favorável à comunidade de São Gabriel, que hoje tem como inimiga pública número 1 a São Gabriel Saneamentos. Então, voto nesse sentido, senhor presidente. Muito bem, vereador Cláudio Miro. Vereador JJ. Presidente Moisés, eu também voto contra o veto, mesmo entendendo que no contrato já se tem alguma matéria que fale sobre o assunto, mas eu voto contra o veto. Voto pela população. Vereador Iri. Mesmo sendo a favor da população, eu entendo ao contrário. Eu voto favorável ao veto. Vereador Ranieri. Desculpa, vereador Cacaio. Contrário ao veto. Contrário ao veto. Vereador Ranieri agora. Obrigado, presidente. Essa empresa, infelizmente, tinha que mandar ela lá para a China, uma das piores empresas que São Gabriel já teve. Destruiu a nossa cidade. Não vou me cansar de falar. Enquanto eu for vereador, para mim, a pior empresa do nosso município é São Gabriel Saneamento. Destruiu a cidade, a taxa de água é um absurdo. O prefeito, né, deu um decreto, ela entrou com ação contra o município. Então, a gente também não pode só bater. Desculpa até falar, presidente, mas também tem que dar crédito também ao prefeito Lucas. Mas essa empresa, para mim, já tinha que ter ido embora há muito tempo. Eu voto para derrubar o veto. Vereadora Malu. Presidente, por razões muito óbvias, eu voto pela derrubada do veto, até porque eu poderia encher aqui a frente deste armário com garrafas de água suja da São Gabriel Saneamento. Água que está sendo tomada pela população de São Gabriel e que já existe decisão na Justiça em diversos locais do nosso país em que as pessoas têm desconto na conta de água quando ela é imprópria para consumo. Não é só aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, diversos estados, decisões fundamentadas que dão indenização aos usuários pelo vício na qualidade da prestação do serviço. Então, esse veto hoje deveria ser derrubado, essa lei deveria ser colocada em prática em São Gabriel para as pessoas pararem de pagar um valor alto por um serviço mal prestado. E digo mais, presidente, nós não deveríamos nem estar votando esse veto, porque é lamentável que essa casa tenha se posicionado nesse sentido, porque o vereador Marlon, que é autor desta lei, deveria estar aqui para defender o seu projeto de lei. Como já aconteceu outras vezes aqui nessa Casa Legislativa, e é um desrespeito com o colega que foi autor do projeto, que não pode estar aqui presente hoje por motivos pessoais, alguns problemas, enfim, não nos cabe julgar, ele não está aqui, não custava esperar a próxima sessão para aprovar esse veto, para analisar esse veto. Então, eu voto pela derrubada do veto e depois, na hora da minha manifestação, eu vou explicar para a comunidade de São Gabriel o que está acontecendo com tal decreto que reduziu a taxa para 45%. A comunidade precisa saber a verdade. Daqui a pouco eu volto para contar. Obrigado, presidente. Vereador Kiko. Eu voto pela derrubada do veto, presidente. Vereadora Jana. Pela derrubada do veto, presidente. Tá.
Hoje tem. 8 votos contra o veto, 4 favorável, portanto, o veto foi derrubado. Gostaria também de trazer aqui, até em cima da manifestação da vereadora Malu, em relação a regimento. Há poucos dias aqui, nesta casa, foi questionado o pedido de vista, né? De uma certa forma, de nós acharmos uma maneira de restringir um pouco, quando moralmente se entendia que fosse até um abuso daquele direito. E eu opinei pelo seguinte, que existe um regimento e que o regimento, este regimento, lecionava sobre o pedido de vista. Hoje, sobre a questão do veto, sobre estar ou não estar presente o vereador proponente do veto, do projeto. O que eu penso? Num primeiro momento, né, cabe também, né, ao vereador estar atento às matérias, né, que vão julgar e que faz referência a algo que ele é ator e é proponente. Num segundo momento, mas não vou entrar neste mérito, na subjetividade, nas questões abstratas, nas questões éticas e morais. Não vou entrar no mérito. Vou me abster de entrar a esse mérito. Vou entrar no mérito da legalidade. Né? Porque um vereador não pode assumir a tribuna, às vezes, assim, eu sou muito legalista. E aí, no momento de tomar decisão, eu abrir mão do regimento, rasgar o regimento. Então, estou apenas seguindo o regimento da casa, não posso entrar no mérito da questão da moralidade, enfim, estou seguindo o regimento. E nós não podemos rasgar o regimento conforme as situações que chegam aqui dentro dessa casa. Né? Então, a minha opinião sobre o pedido de vista, é favorável para esse, não é favorável para aquele, então vamos mexer nisso. Né? Você não vai ficar que nem a vez lá dos tempos, né, que disseram que pedalada fiscal era motivo para impeachment da Dilma. E aí fizeram o impeachment da Dilma. E aí tiraram a Dilma, e aí já não era mais. Né? Então, 2 pesos e 2 medidas. A minha posição aqui é regimental. Não puxo para este e nem para aquele. Sou presidente e preciso ser imparcial. Meu esclarecimento para que a comunidade entenda o que está se passando dentro desta casa e também mexer ou alterar o regimento não depende da vontade do presidente ou de um vereador. Nós precisamos montar uma comissão, enfim. Não estão conforme com o regimento, então terão que tomar providências para alterar isso pelo também meios legais. Era isso, senhores vereadores. Algo mais para nós trabalharmos no dia de hoje? Não, encerrado. Quero agradecer o vereador Cacaio pela gentileza e disponibilidade de me secretariar nesta manhã de hoje. Os trabalhos dos vereadores foram já apreciado em bloco, né? Passamos então para a fala dos nossos vereadores. Também regimentalmente, como de costume nós fizemos aqui, vamos ver a ordem. Se não me falha a memória, quem iniciou foi o vereador Antônio Pedro Bertasso na outra. Então, hoje nós invertemos. O vereador Maninho não está presente, o vereador Cildo. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, a nossa distinta assistência hoje formada pelos nossos assessores e também público externo. Senhor presidente, temos andado por várias escolas com a equipe da Escola do Legislativo, onde aqui o Felipe é o diretor, juntamente com a nossa equipe,
fazendo a palestra Educação para a Cidadania, onde ali se fala sobre a importância da democracia, sobre os 3 poderes e sobre atribuições dos vereadores e da Câmara de Vereadores. E um dos assuntos, senhor presidente, que mais a gente conversa com os alunos, porque a gente tem que começar pelas nossas escolas. A gente tem que começar pelas crianças, porque muitos dos adultos já têm a sua opinião formada e muitas vezes a opinião errada. E muitas vezes a opinião errada e não muda. E um dos assuntos que mais se debate, que mais a gente conversa com as crianças, com os alunos, com os jovens, é sobre o papel dos vereadores, sobre as atribuições dos vereadores, sobre aquela questão, muitas vezes, erroneamente falado por muitos, que os vereadores não fazem nada. Então, a gente está lá a desmistificar esse assunto, senhor presidente, falando que os vereadores fazem sim, que os vereadores trabalham. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala para eles também o que o vereador pode e o que o vereador não pode fazer. O que é legal que o vereador faça e o que é ilegal que o vereador faça. E hoje, a gente teve um exemplo aqui nesse plenário de coisas que o vereador não pode fazer e o vereador quer fazer. E aí, como é que eu vou chegar na frente dos alunos e dizer que o vereador não pode tratar sobre matéria financeira, e aqui a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa diz que é legal? Com que cara que eu fico na frente dos alunos das escolas municipais, dos diretores e dos professores? Se eu estou levando lá e dizendo o que o vereador pode e o que o vereador não pode fazer, que o vereador não pode mandar tapar um buraco de uma rua, que ele pode solicitar, que ele não pode construir uma estrada, que ele não pode mandar asfaltar uma estrada, que ele não pode determinar que o município compre detectores de metal porque isso versa sobre matéria financeira. Mas aí depois eu sou obrigado a ouvir aqui que eu sou pelo povo. Eu não aguento mais essa história de eu sou pelo povo. Será que tem algum vereador aqui que não é pelo povo? Então vamos parar de demagogia. Eu sou pelo povo, eu fui eleito pelo povo, eu seria muito ingrato e muito cruel se eu não fosse a favor do povo. Está fazendo o quê aqui? Então eu vou dar minhas aulas, eu vou continuar sendo somente professor e não venho mais ser vereador. Então essa balela de eu sou pelo povo, isso aí já está cansando, Nós temos aqui que ser legais e constitucionais. Embora o mérito da matéria seja excelente, seja maravilhoso, e ainda muitos vão para as redes sociais. Olha os vereadores que votaram contra. Então é bom que isso aqui fique bem claro para a nossa comunidade. A gente tem que separar o joio do trigo, tem que separar as coisas, tem que definir bem o que é atribuição do vereador, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ou essa casa não é uma casa de leis? Aqui não se legisla? Sim, aqui se cria leis. Mas tem umas leis que são atribuições exclusivas do prefeito, iniciativa do executivo, e outras que são iniciativa do legislativo. E aí, em nome de uma pretensa, porque a comunidade não aguenta mais isso, que não aguenta mais aquilo, nós vamos aprovar as coisas erradas e botar no colo do executivo. Aí o executivo vai se virar, vai entrar com a DIN e a lei não vai sair do papel. Então é isso que precisa ser explicado e é isso que as pessoas têm que entender. Aí depois ficam nos cobrando lá, porque muitos colegas aqui ficam nos colocando contra a comunidade e fazendo coisa errada. Então digam, olha, eu estou aprovando uma lei errada, ilegal e inconstitucional, porque eu quero. Então, senhor presidente, isso é algo que me entristece, que me cansa tanto que eu às vezes fico várias sessões em silêncio, só que às vezes tu estoura. E aí tem que chegar aqui e dar uma desabafada. Para encerrar, senhor presidente, questão do vereador Marlon. A prerrogativa de pedir que um projeto do governo seja retirado de pauta é do líder do governo. O líder do governo preferiu que se mantivesse em pauta. Quanto à questão de moralidade, o vereador Marlon é uma pessoa super educada, quem eu tenho muita estima, apreço e admiração.
Mas em nenhum momento o vereador Mauro pediu para mim, vereador Cildo, que não votasse o projeto hoje em relação a ele estar ausente. Ele pediu para o líder do governo, ele não pediu. Pediu para o vereador Írio, que não votasse, pediu para o vereador JJ, vereador Claudiomiro, pediu para o vereador Claudiomiro, não pediu para ninguém. Não pediu para ninguém. Então, aí eu acredito que não houve nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Hoje eu vou quebrar o protocolo, que eu sempre sou o último a falar. Então, hoje eu vou acompanhar a minha ordem aqui. Eu solicito ao meu vice-presidente que assuma os trabalhos dessa casa para mim me manifestar. Até porque quando eu me manifesto, a casa está sempre vazia, não tem vereador, não tem ninguém. Uma maravilha. Nesse momento, assumo a presidência da casa e de imediato passo a palavra ao excelentíssimo colega Moisés Marques para que faça sua manifestação no púlpito do plenário. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Também minha saudação a todos que se fazem presente na assistência desse plenário. Eu costumo sempre me referir como assistência, alguns vereadores referem como plateia, e já que muitas vezes nós somos acusados, se nos chamam uns palhaços, e aí eu ainda digo que aqui nós temos uma plateia, então parece que eu estou aceitando isso. Então, a distinta assistência desta casa, nossos queridos assessores que estão aí, servidores que nos acompanham, hoje eu prometo para vocês que eu não vou brigar, de motivo nenhum, mas eu quero, cada vez que fala no regimento desta casa, e esse regimento foi alterado lá na então gestão do nosso sempre presidente, o vereador Claudiomiro, e eu fui uma das pessoas que mais trabalhei, vereador, na mudança desse regimento. E ouso dizer, sem medo de errar e deixando a modesta parte de lado, que ninguém trabalhou mais do que eu. Eu abri mão até dos meus afazeres, vereador Elcio, particular, deixei de atender meus clientes, a minha vida pessoal, o meu trabalho pessoal para cuidar da mudança do regimento dessa casa. E foram, se não me engano, doutor Cristiano, 3 meses. E 3 meses, o senhor é testemunha, e eu ali, parecia que estava ganhando por hora, até. Me debrucei na mudança desse regimento. Chamava os vereadores todos os santos dias, por telefone, por publicação, e os vereadores não apareciam. E daí fizemos reuniões, colocamos as pautas mais complexas e polêmicas em discussão, e junto todos batiam o martelo. Não obstante, esse regimento veio para esse plenário e foi votado e aprovado todas as alterações. Portanto, me resta a mais profunda paz de espírito e consciência em usar da aplicabilidade regimental desta casa, aquele regimento que está em vigor na atualidade.
não podemos lidar com 2 pesos e 2 medidas. Inclusive, quero lembrar que sobre a tribuna, exaustivamente tribuna livre, foi rejeitado. Ninguém tinha interesse. Tá? Eu sou um homem justo, legal, faço as minhas manifestações sempre coerente. Mas vamos lá. Deixa eu respirar. Senhores, está entrando um projeto aí na casa, de minha autoria, projeto de lei número 0056/2023. Aí eu peço a atenção de todos os vereadores que olhem com carinho. Esse projeto declara patrimônio cultural e imaterial de São Gabriel a cultura, dogmas e a tradição de povos de terreiros e da outras providência. Vou rapidinho aqui ler a justificativa, tá? Povo de terreiro tem nos seus princípios o costume e a forma tradicional de alimentação peculiar, dogmática em suas liturgias, com manifestação e expressão corporal, o ato, por exemplo, o ato de bater cabeça como reverência, os pés descalços em atividade espiritual, o bater de palmas no Yorubá, o paiô, como chamada litúrgica. Ainda falando deste povo, por intermédio dele se mantém vivo o Yorubá, antigo dialeto africano que, com influência afro-religiosa, se mesclou naturalmente na nossa língua vernáculo. Em tempo, sem maiores legendas, as expressões, celebrações, festas e danças do povo de terreiro influenciou os populares e incorporou no conjunto de fenômenos culturais que protagonizam a cultura afro-brasileira. A oralidade, a valoração aos griots, anciões do povo de terreiro, bem como a diversidade de gênero, autoridade sacerdotal, miscigenação racial, contribui para cidadãos mais abertos e tolerantes. O patrimônio, seja material ou imaterial, é o reflexo da identidade de um povo, representa tudo que deve ser preservado, tombado, registrado, revitalizado. Ou seja, o que não deve ser esquecido. A própria Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, a Cultura, define como patrimônio cultural e imaterial os saberes, os modos de fazer, as formas de expressões, as celebrações, as festas e danças populares, as lendas, as músicas, os costumes e outras tradições. Ora, falar de povo de terreiro que fala de griots, não sei se os senhores sabem quem são os griots, os contadores de histórias, de lenda que mantêm viva tradições que não estão escritas, ágrafos, né? Então nós estamos aí falando de cultura. Meu Deus, o povo de terreiro mantém toda a influência na formação de nosso Brasil. Quando vocês falam de acarajé, vatapá, nós estamos na culinária, nós estamos na educação, nós estamos nas danças, nós estamos nos dialetos. Então, existem pressupostos sobrando para que seja declarado patrimônio cultural e imaterial do município de São Gabriel. Muito obrigado, senhores vereadores. Neste momento, retorno à direção dos trabalhos da Casa, nessa sessão, ao excelentíssimo presidente Moisés Marques. Assumindo os trabalhos, dando seguimento, vereadora Maria Luísa Bica Bragança. Tribuna. Bom dia, presidente, vereadora Jana, demais colegas vereadores. Bom dia, comunidade que está aqui presente, assistindo a nossa sessão. Minha saudação à executiva do MDB, aqui o Nelson, o Júnior Jobim, todos aqui presentes assistindo a nossa sessão e prestigiando as atividades do nosso Legislativo. Presidente, eu inicio hoje meu pronunciamento justificando, de certa forma, por que solicitei, em nome do vereador Marlon, que o veto fosse retirado de pauta. Isso porque o vereador faltou à nossa sessão por motivo de saúde, não pôde, logicamente, fazer o pedido a cada colega do governo, nem ao líder do governo, e pediu que assim eu fizesse de forma protocolar nesta sessão. Mas
né, águas passadas não movem moinhos. O veto foi derrubado e teremos em São Gabriel uma lei onde as pessoas serão isentas e terão desconto na sua conta quando a qualidade da água for abaixo daquilo que deve ser oferecido à nossa comunidade. Isso é um avanço, com certeza, e aqui eu gostaria de parabenizar a cada vereador que votou, que teve esse entendimento pela derrubada do veto, sem desmerecer o posicionamento dos outros colegas, cada um tem as suas ideias e cada um responde pelos seus atos. Presidente, como dito no meu pronunciamento, hoje eu trago aqui um assunto, assim, ó, muitíssimo importante e também muito sério. Esse assunto é um assunto que não tem como fugir, é um assunto que nós temos que falar sempre, né, que é a questão da água, seguindo na questão da água. Como todos sabem, no mês de março, foi feito um decreto pelo prefeito, decreto 026 de 2023, que fixou a tarifa de esgoto em 45%. Né? Aquele decreto propagado que nós teríamos a menor tarifa de esgoto do Brasil, enfim, desconstruindo um trabalho feito dentro desta casa, quando fizemos um projeto de lei autorizativo que previa a tarifa de esgoto no patamar de 20%. E todos nós sabemos que a São Gabriel Saneamento entrou com um processo contra o município de São Gabriel, uma ação judicial. Eu tenho aqui o número do processo, caso alguém queira dar uma olhada. E olhando esse processo, entrei ali no sistema EPROC, olhei o processo e me deparei com um termo de acordo. O município e a São Gabriel Saneamento fizeram um acordo. Termo de acordo que entre si celebra o município de São Gabriel e a São Gabriel Saneamento referente à execução do contrato de concessão relativo aos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário no município. Esse acordo assinado no dia 26 de maio, há poucos dias atrás. Alguém dos senhores sabia deste acordo? A comunidade sabia deste acordo? Certamente que não. Sempre é a última a saber, né? O povo é sempre o último a saber. Pois então, eu que vou parafrasear o vereador Cildo, sou pelo povo e vou ser sempre, trago aqui este termo de acordo e depois posso dar cópia para quem quiser. Neste termo, existem inúmeras escritas e numa delas diz que a viabilidade da ampliação do sistema de esgoto sanitário para atendimento em condições econômico-financeiras sustentáveis, considerando que o município editou no dia 16 de março o decreto número 26 de 2023, tem uma série de considerandos explicando o porquê que este contrato foi firmado. E ali depois diz assim, ó, as partes analisaram em conjunto as condições econômico-financeiras necessárias à continuidade da prestação de serviços de forma sustentável e compatível com a capacidade contributiva dos usuários. Isso quer dizer o quê? Que analisaram o contrato para que a empresa não perca o seu lucro e a comunidade consiga pagar o esgoto. Mas, no meu entendimento, não é isso que acontece. E aí, esse termo diz que tem como objeto a readequação da estrutura tarifária dos serviços públicos de água e esgoto. E lá embaixo, a cereja do bolo, o presente de grego para a nossa comunidade de São Gabriel. Lá embaixo diz que de maio de 2023 até abril de 2024 vai seguir os 45%. De maio de 2024 até abril de 2025 vai para 50%. E a partir de maio de 2025, quando já tiver passado as eleições, volta a ser 80%. Então, este é o presente de grego do município de São Gabriel e da São Gabriel Saneamento, através do firmamento de um termo de acordo, do qual a comunidade de São Gabriel sequer sabe que existe e que hoje nós estamos trazendo a essa tribuna para mostrar a todos vocês. Município de São Gabriel, poder concedente, prefeito municipal, São Gabriel Saneamento firmaram um acordo na Justiça para dizer que a tarifa de esgoto segue 45% até abril do ano que vem, de maio do ano que vem até maio de 2025, 50%, e a partir de maio de 2025, quando certamente, espero que sim, já estiver um outro governo, já estiverem passadas as eleições, volta a ser 80% e o povo volta a ser sacrificado. Tudo isso em nome de uma suposta readequação da estrutura tarifária dos serviços públicos de esgoto sanitário. Então, gostaria de dizer que, além disso, esse acordo também revoga o decreto do prefeito. Então, o decreto do prefeito não valeu de nada
e há um acordo firmado. Infelizmente, o povo de São Gabriel vai seguir pagando a conta. Pois não, vereador? Obrigado, vereadora Malu. Mas obrigado ainda por a senhora, né, se desbruçar para ler esse acordo, esse processo, né, e nos trazer essas informações. Trazer para nós, para a comunidade, enfim, para toda a cidade, o que está acontecendo. Porque as pessoas não sabiam, eu confesso, não sabia de nada, duvido que alguém aqui soubesse disso, e a senhora traz esse presente para a gente, de grego. Eu nem sei mais o que falar, vereadora Malu, se é sem cabimento, a gente não... Fica sem palavras para descrever o que acontece entre a prefeitura e essa empresa. Sabe, eu não sei, alguém aqui da comunidade, da população, eu não sei. Desculpa, vereadora, até lhe atrapalhar, mas a gente não tem nem o que falar sobre isso. Realmente faltam palavras, vereadora Jana. Faltam muitas palavras e muitas explicações. E saber que esse acordo foi firmado pensando na compatível capacidade contributiva dos usuários. Nós temos a capacidade tributiva de pagar uma taxa dessas para tomar aquela água que está ali, ó, na garrafinha, preta, podre, suja. E hoje eu comentava com os meus colegas antes de começar a sessão, vereador Claudio Miro, se nós pegarmos os prontuários do pronto atendimento do tempo que essa empresa assumiu a concessão do serviço de água, nós vamos achar inúmeros prontuários de atendimento a crianças com problemas estomacais, intestinais, todos decorridos da má qualidade do serviço de água. Vejam que não é só a água, é a saúde do povo de São Gabriel. E aí nós nos deparamos com este acordo, um processo, o prefeito faz um decreto, a empresa entra com processo e rapidinho, de flash, sai um acordo, tornando nulo, revogando o decreto do prefeito e estabelecendo que a taxa volta a ser 80% depois da eleição. Então vocês acham, senhoras e senhores, quem está me assistindo, vocês acham que o povo de São Gabriel é idiota? O povo está cansado e o povo não é bobo e o povo não é idiota. E enquanto tiver uma voz que se levante para defender o povo e mostrar o que está acontecendo, o povo estará protegido. Por hoje é só, presidente. Muito obrigada. Muito bem, manifestação da vereadora Malu. Vereador Kiko. Vereador JJ. Bom dia, presidente Moisés, colegas e colegas vereadores, pessoas que nos assistem, pessoas que vão assistir mais tarde. Presidente Moisés, é só para comentar e compartilhar com os colegas. Ontem eu fiz 180 quilômetros de estrada de chão na região da Vista Alegre, Calheira, Pau Fincado, Santo Antônio, até mesmo para colaborar com o nosso secretário, trazer os pontos críticos onde tem que ser feito alguma coisa, porque nós estamos chegando no inverno. Acompanhei o ônibus que transporta os alunos, vim dentro do ônibus junto com os alunos, até mesmo para sentir como que está a estrada, como que está a trafegabilidade, e me deparei com alguns problemas. A estrada está dando para trafegar, mas tem alguns problemas que podem causar problemas no inverno. Já passei para o secretário e, juntamente com a minha assessoria, fizemos 60 quilômetros aproximadamente dentro do ônibus, porque a gente tem que mostrar em loco, não adianta nós falar pela boca dos outros. Então, eu fui ontem conferir, só para salientar e deixar os colegas a par, que a nossa estrada ela está dando para andar tranquilo, mas tem alguns pontos que nós precisamos de conserto. O meu colega Pepeca, que faz parte do governo e muito defende as estradas do interior, o meu colega Írio também, colega Kiko, que a gente é muito ligado ao interior, as estradas, a parte que eu andei, ela está dando para trafegar, mas nós temos alguns pontos que precisa de conserto. E eu já passei para o nosso secretário, o colega Írio, essa situação. Seria isso, meu presidente? A parte...
Vereador, da mesma forma que eu olhei, tu olhaste também, e é pontos, não é geral. Eu fui olhar para ver se era geral. Não, são pontos que têm que ser socorrido o mais breve possível, para que quando começar as chuvas não venha causar problemas graves. Mas é sanável o problema. Se agir meio rápido, já termina o problema. Obrigado. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado. Muito bem. Vereador JJ. Vereadora Janaína França de Quadros. Vereador Írio Trindade Rodrigues. Bom dia, excelentíssimo presidente, excelentíssimos colegas vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar a plateia que está nos assistindo, que está presente aqui nesse plenário. Vim para comentar sobre a reunião da sinaleira que vai ser proposta esta semana que vem. O presidente, depois, mais tarde, vai falar o dia certinho para comentar sobre essa audiência junto com os empresários e a população que quer vir participar. Vai estar aberta para assistirem. Vai ser sabatinado um dos empresários representando os outros. Eu não posso abrir liberdade para todos falarem. Vai ser um representando todos. Então, para não causar problemas e a gente seguir o regimento da casa, que eu sigo sempre o regimento da casa, porque também tive presente quando foi feito esse regimento, e a gente tem que cumprir a legalidade da lei. O regimento é feito para nós cumprirmos o regimento. Então, da outros votos que coloquei, eu fico muito sentido quando me postam minha foto e me apontam como se fosse só eu que votasse a favor ou contra aquele projeto. Eu não sou contra a comunidade, sou defensor da comunidade, estou aqui pelo voto da comunidade e vou defender sempre. Meu entendimento é um, o do outro é outro e do outro é outro. Se fossem as cabeças para ser pensamentos todos iguais, Deus tinha colocado nós todos iguaizinhos. Mas cada um pensa de uma forma. Eu respeito o pensamento dos outros, mas como peço aos outros que me respeitem o meu. Então peço à comunidade assim, ó, que quando vir, não me aponte com palavras de baixo calão, me ofendendo. Essas pessoas que ofendem os outros, é muito fácil da gente apontar eles e fazer responder pelas suas responsabilidades. Então eu peço assim, ó, eu votei hoje a favor do veto, estou consciente até agora, posso até mudar amanhã. A partir do momento que eu me inteirar de todo o processo que está correndo, dentro da legalidade, dentro da lei, eu vou cumprir a lei. Então, peço que tenham entendimento que eu não estou contra a comunidade. Eu estou a favor da comunidade. Falando em São Gabriel Saneamento, não sou contra São Gabriel Saneamento, sou contra o trabalho que é feito, mal feito em certos atos. Que a água vem suja. Entendeu? E tirar a São Gabriel Saneamento, penso eu, não tenho conhecimento jurídico aprofundado. Pagar um contrato de 30 anos, um município não tem condições. Então temos o quê? Chamar a atenção do senhor gerente da São Gabriel Saneamento para que faça a correção dos erros que está acontecendo. Tem buraco nas ruas? Corrige. A água é suja? Corrige. Tem preço alto? Corrige. Não vem querendo fazer patota para cima de nós, vereadores, que nós não vamos engolir. O povo não vai pagar pelo erro deles. Nós estamos para fiscalizar, vamos fiscalizar. Esse é meu entendimento. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Vereador Elson, não vai falar. Vereador Claudio Miro. Vereador Cacaio não está. Vereador Bertasso.
Senhor presidente, colegas vereadores, já peço que acrescente os 2 minutos de tempo de líder. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço por terem votado uma indicação de minha autoria desta casa, que trata sobre os óculos intuitivos que estão sendo já adquiridos por diversos municípios, mas vou deixar para explicar este trabalho e como funciona numa próxima sessão, porque eu não tenho outro assunto para falar nessa tribuna que não é o andamento da sessão de hoje. Sinceramente, até mesmo pelas cadeiras ocupadas que assistiam à sessão e ainda assistem algumas pessoas, pela quantidade, vereador Cildo e eu até somos mais perto do público, pela quantidade de risadas que escutávamos, é preocupante. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se tem, ou se já teve, algum vereador que defenda mais a Câmara de Vereadores do que eu. Sempre, desde 2017, quando cheguei aqui pela primeira vez, que houve alguma coisa acusando a instituição, a casa, eu sempre fui o maior defensor. Quando acusavam algum vereador, e às vezes por injustiça, eu sempre defendi, independente de ser oposição à situação. Mas a gente vai refletindo. Me arrepender eu não vou, vereador Írio. Porque tudo que a gente faz com o senso de justiça, a gente não pode se arrepender. Agora a gente vai refletindo e o nosso presente pode ir mudando o futuro. E eu já tenho, infelizmente, manifestado a minha insatisfação. E aqui eu quero deixar bem claro que quando eu falo em incapacidade para fazer a interpretação de uma lei, quando eu falo em qualquer outro motivo, eu não estou falando que aqui teria que estar cheio de doutores essa casa. Eu não estou falando em classe social. Eu não estou falando nível de escolaridade. Eu estou falando, primeiro de tudo, em caráter. Primeiro de tudo, para começar, vergonha na cara. De início, assim, de saída. Porque quando uma pessoa defende o que é errado e diz que está certo e quer convencer uma comunidade inteira de que ela está certa defendendo o errado, eu não tenho outro adjetivo. Eu até fico meio, às vezes, sem palavras, porque a gente sabe que nesta casa nós temos a comissão de ética, né, de disciplina da casa, na qual eu também não tenho medo. Porque quando eu cheguei aqui, eu sempre trabalhei. Hoje, sim. Ser vereador, para mim, hoje, é a minha prioridade. Porque eu tenho salário. Como eu tenho salário, eu considero que eu tenho que me dedicar. Agora, se eu for caçado, também não tem problema. Eu estou todo mandato. Agora, nós não podemos nos conformar com as coisas que nós temos assistido. Quando a comunidade fala da Câmara, eu sempre defendo. E aquelas piadinhas de mau gosto, até mesmo por ser redondo, que só faltava cobrir com a lona. Mas vou dizer uma coisa. Tem colega que eu tiro o chapéu. Podiam procurar outra função. Agora, quando a gente vota um veto, e vejam bem, a gente vota um veto de uma matéria que há um mês atrás
foi colocado nessa casa e que, assim como eu, outros vereadores diziam, vamos votar a favor em razão do mérito, mas esse projeto é inconstitucional, porque se perdeu, vereador Cildo, a condição de, dentro de uma Câmara de Vereadores, saber o que é numa comissão uma opinião política, administrativa ou baseada na legislação. Se perdeu e, infelizmente, e olha que nunca pensei que ia falar isso, porque o país para cada vez que tem eleição, mas que pena, infelizmente, que não temos eleição todos os anos. Porque o que tem de gente trabalhando, que estava cochilando durante os 2 primeiros anos de mandato, o que tem de gente que saiu do repouso de casa para descobrir que São Gabriel existe, porque estão se lançando a candidato, o que tem de gente, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Vou ter que arrumar até mais uma sinaleira para não começar a se fechar vereador nas ruas. Porque gente que não fez nada por ninguém nunca. Agora, meu Deus, se acontece qualquer coisa, chegam a estar catando o problema. Mas tem eleição ano que vem. Aí se aparecer aqui um projeto, uma autorização para comprar uma vassoura para a prefeitura. Ah, é porque o prefeito está pensando na reeleição. Ah, e os outros não estão, são santos. Ah, para-te! Mas para! Ah, um colega não pôde vir, que pena! Respeito muito meu amigo vereador Marlon, mas nós não podemos parar a casa por causa que um colega não veio. Com todo respeito. Ou os outros 14 não servem para analisar uma matéria. Agora, desculpa passar o tempo mais uma vez, senhor presidente, mas quando eu perco um pouquinho a paciência, é porque eu sempre vou defender essa casa, porque aqui, até que se prove o contrário, e popularmente estão os representantes do povo, independente de terem a mínima condição de estarem aqui ou não. Mas tomara que na próxima eleição, a urna que estão tanto esperando, ela puna. E deixa aqui só aqueles que estão trabalhando com a verdade, não os interesseiros. Muito obrigado. Eu peço a atenção dos senhores vereadores, um minutinho, porque a semana que vem nós teremos um feriado, né? E na quarta-feira terá audiência pública aqui, então eu vou ter que deliberar assim, ó, de nós, se os senhores concordarem, de nós anteciparmos a sessão de terça para segunda e a de quinta para terça-feira. Tá bom para os senhores? Pode ser? Então já fica já deliberado. A sessão de terça-feira antecipamos para segunda e a de quinta para terça-feira. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Abro o espaço para manifestações pessoais. Nenhuma. Então, encerramos os nossos trabalhos nesse dia de hoje, desejando saúde perfeita e paz profunda a todos. Minha saudação ao caderno 7, ao Marcelo, né? Que tenhamos todos uma boa semana.